Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das mentes mais, digamos, desafiadoras da psicanálise para tentar decifrar uma ideia que move todo mundo, o desejo. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que, no fundo, guiou a vida e a obra do psicanalista Jacques Lacan. Afinal, o que a gente realmente deseja? E se, e se esse desejo não for, na verdade, 100% nosso? Pois é, a grande sacada do Lacan é que as nossas vontades mais profundas são moldadas por forças que estão um pouco fora do nosso controle, a começar pela própria linguagem que a gente usa. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa entendendo a questão central de Lacan, mergulha no mundo das palavras, vê como o desejo nasce, tenta desenhar um mapa dele, entende o papel da fantasia nisso tudo e, no final, a gente amarra para ver por que isso é tão importante. A teoria toda do Lacan parte de uma observação bem fundamental, quase óbvia. Ser humano é sentir que alguma coisa está faltando. Sabe, aquela sensação de um vazio, de uma falta que nos define. E para entender de onde vem essa tal falta, a gente precisa sacar que ninguém inventa a linguagem do zero. A gente já nasce e cai num universo de palavras que já existia muito antes. É isso que o Lacan chamava de ordem simbólica. E aqui entra um conceito chave, o de significante. Para Lacan, uma palavra por si só não significa nada. Ela é como um elo numa corrente gigante. O valor dela vem da diferença que ela tem para as outras palavras. É essa rede, essa cadeia que acaba moldando a nossa realidade. Certo, e quando a gente começa a falar, para quem a gente está falando? Para o que Lacan chama de o outro, com A maiúsculo. E não é uma pessoa específica. O outro é o sistema todo. A linguagem, a cultura, as leis, é tipo o grande baú de onde saem todas as regras e palavras. É para esse outro que a gente dirige nossos primeiros pedidos. Agora segura, porque aqui está o ponto da virada. Pensa numa coisa puramente biológica, tipo a fome. Quando essa necessidade entra no campo da linguagem, quando ela precisa ser dita, ela se transforma por completo. Olha só a diferença. A necessidade é do corpo. Fome, de comida. Você come, ela passa. Simples. Já a demanda é um apelo que a gente faz para o outro usando palavras. O choro de um bebê que pede comida nunca é só sobre a comida. É sempre, no fundo, uma demanda por amor, por presença. E é aí, bem nesse espacinho, que mora o desejo. Pensa comigo. A necessidade biológica foi satisfeita, mas a demanda por amor e reconhecimento, essa nunca é totalmente preenchida. Sempre sobra um resto. Essa lacuna, essa fenda, é exatamente onde o desejo vive. Tá, isso parece meio abstrato, né? O próprio Lacan sabia disso. Por isso, ele criou uma espécie de mapa para visualizar essa jornada toda, o famoso grafo do desejo. Vamos construir ele juntos, passo a passo, que vai ficar mais fácil de entender. Vamos começar pelo andar de baixo. Imagina uma linha horizontal que é o fluxo da nossa fala, uma palavra levando a outra, sem parar. Agora, essa linha é cortada por uma outra na diagonal. Essa segunda linha é a nossa intenção, aquilo que a gente conscientemente quer dizer. Agora, vamos para o segundo andar do nosso mapa. Acima da nossa fala, tem outra linha. Ela representa o discurso do outro. Pensa nisso como o conjunto de regras inconscientes da nossa cultura, os códigos que estruturam o que a gente diz sem que a gente nem se dê conta. E é bem no cruzamento dessas linhas que a mágica acontece. Onde a nossa intenção encontra as regras do jogo do outro, surge uma pergunta fundamental, mesmo que silenciosa. Ti vuoi? Que em italiano quer dizer, o que você quer de mim? E isso revela uma coisa chocante. O nosso desejo, no início, é vivido como uma resposta ao desejo do outro. Ok, então se o desejo é essa lacuna, esse espaço meio indefinido, como é que a gente lida com ele na prática? A resposta do Lacan é simples e direta, através da fantasia. Tem uma anedota que o Lacan contava que ilustra isso perfeitamente. Alguém comenta que a querida Lady Cork foi esquecida. Na hora todo mundo entende a piada. O diabo se esqueceu de levar a alma dela. Esse arrepio do diabo, essa imagem toda, foi criada pelo que não foi dito. É a nossa fantasia que corre para preencher essas lacunas da linguagem. Como o próprio Lacan disse, as palavras têm vida própria. Elas criam seu próprio jogo e suas próprias necessidades. E a gente, nós somos apenas um elemento nessa cadeia, uma peça nesse grande tabuleiro da linguagem. A gente não inventa o jogo, a gente só encontra o nosso lugar nele. A fantasia, então, é como um roteiro de filme pessoal que a gente escreve. É a história que dá um palco, uma cena e um objeto para o nosso desejo.
É esse roteiro que nos diz como nos relacionar com aquilo que, no fundo, causa o nosso desejo. E no fim das contas, por que tudo isso importa? Bom, desvendar essas ideias não é só um exercício intelectual. É um jeito completamente novo de a gente entender a nossa própria história. A grande lição aqui é que, ao reconhecer como essas estruturas invisíveis moldam a nossa vida, a gente dá o primeiro passo para um tipo diferente de liberdade. Entender que o sentimento de falta não é uma falha pessoal, mas uma condição de todo ser que fala, já é por si só libertador. Isso nos deixa com um pensamento final. Uma pergunta. Se a fantasia é o roteiro que enquadra o nosso desejo, qual é a história que cada um de nós vem contando para si mesmo sobre o que quer? Talvez, só talvez, ao entender o mapa, a gente finalmente consiga começar a redesenhá-lo.